Beleza, estudante? Mais uma vez seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. E no vídeo de hoje a gente vai começar a falar sobre racionalização de denominadores, certo? É um assunto bem extenso aí, mas eu dividi em várias aulas para ficar bem tranquilo para você, certo? Existem vários casos de racionalização, mas aí eu fui dividindo para que você entenda um pouquinho em cada aula, certo? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, para você ficar atualizado aí com o conteúdo do canal, certo? Então vamos para a nossa aula. Então tá aqui, ó. Aula 7 do nosso curso aí do ensino médio. Então, racionalização. Primeira aula sobre racionalização, certo? E aí vamos ver o que é racionalizar. Se você está acompanhando a lista aí, você viu que na outra aula eu falei das operações básicas. Eu falei de adição, subtração e multiplicação. Por que eu não falei da divisão? Porque a divisão é um caso aí que a gente vai usar a racionalização. Como é que eu divido um número por uma raiz, certo? Então, ó, o que é racionalizar o denominador, certo? Quando eu escrevo raiz de 2, a raiz de 2 não é um número inteiro, certo? Ó, raiz de zero é zero. Então, é um número inteiro. A gente fala que a raiz de zero é racional. Raiz de um é um. Então, é um número inteiro, é uma raiz racional. Raiz de 2, a raiz de 2 não é um número inteiro, vai dar uma dízima que não é periódica. Então, a gente chama esse número de número irracional, certo? E aí, o que acontece? Todas as raízes que têm como resposta as dízimas não periódicas são raízes irracionais, certo? E o que é racionalizar? É pegar um número que é irracional e tornar ele racional, certo? Então, racionalizar o denominador de uma fração, então a gente só vai usar a racionalização quando tiver um denominador, quando tiver uma fração e a parte de baixo dela for irracional. Aí a gente vai racionalizar, certo? Então, racionalizar é deixar o denominador da fração racional, certo? Então, uma definição aí bem redundante. Então, aqui eu tenho ó, três exemplos. Ó. 2 sobre raiz de 2, 4 sobre raiz de 5 e 1 sobre raiz de 3. Se você calcular a raiz de 2, raiz de 5 e raiz de 3, vai dar uma dízima que não é periódica. Então, elas são irracionais. Então, o que eu vou fazer? Vou torná-las racionais. Eu vou tornar a fração inteira racional, certo? Então, eu vou achar uma outra fração que tem o mesmo valor numérico dessa, só que com um denominador racional. E como é que eu faço isso? Você tem que entender o seguinte: toda vez que a gente faz operações matemáticas, a gente usa alguns mecanismos, algumas coisas aí para ajudar a gente. E racionalizar, eu costumo dizer que nada mais é do que multiplicar por 1. E multiplicar por 1 pode ser qualquer coisa, porque o número 1 ele pode ser escrito de várias maneiras. Então, ó, vou pegar alguns exemplos aqui. Ó. Se eu escrever, isso aqui você sabe que é o número 1. Mas se eu escrever assim, ó, 2 elevado a zero, também está representando o número 1. Se eu escrever assim, ó, 4 dividido por 4, também é igual a 1. Se eu escrever π dividido por π, também é igual a 1. Se eu escrever raiz quadrada de 1, também é igual a 1. Então, ó, existem várias maneiras, ó, várias maneiras de escrever o número 1, certo? Então, eu vou usar desse artifício aqui, ó, da fração, escrever uma fração que tenha como resposta 1, só pode ser verdade quando o número de baixo é igual ao de cima. E o número de baixo não pode ser zero, né? Não caiu num caso de indeterminação. Então, eu vou usar esse artifício aqui, ó, para racionalizar os meus denominadores, certo? Não importa se é um denominador fácil, se é um denominador difícil, todos os conceitos de racionalização serão baseados aí em multiplicar por 1, certo? Então vamos lá, deixa eu apagar aqui, que vão aparecer outras coisas e esse rabisco aqui vai atrapalhar, certo? Então vamos lá, vou pegar aqui a raiz quadrada. O primeiro caso, se você observar, ó, todas as raízes que eu coloquei aqui são raízes quadradas. Então, como é que eu racionalizo um denominador que tem na parte de baixo uma raiz quadrada? Então, muito simples. Ó. Você vai olhar para esse cara aqui, ó, o que tem aqui? Ó, raiz de 2, né? E olha o que você vai fazer. Você vai escrever ele de novo aqui embaixo. Ó, raiz de 2, exatamente igual. Por quê? Ó, raiz de 2, o que você escreve embaixo, você escreve em cima. Porque essa fração aqui, ó, essa fração representa o número 1.
que é o que a gente vai chamar de fator racionalizante. Isso aqui, ó, representa o 1, porque se eu pegar a raiz de 2 e dividir por raiz de 2, dá 1. Isso que eu quis dizer de multiplicar por 1 antes de aparecer esse slide aqui, certo? Então, ó, esse cara que eu coloquei de amarelo, a gente chama ele de fator racionalizante. É ele que vai tornar a fração racional. Então, agora o que, que eu faço? Ó? Eu multiplico. Ó. Então, eu pego o 2, multiplico pela raiz de 2, e pego a raiz de 2 de baixo e multiplico pela raiz de 2 de baixo. E o que, que vai acontecer? Ó? 2, raiz de 2, que é a multiplicação. E aqui embaixo, a raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá a raiz de 2 ao quadrado. Como a raiz é quadrada e o 2 está elevado ao quadrado, olha o que acontece. Ó. A gente corta aqui, ó. E olha o que aconteceu. 2 raiz de 2 sobre 2. Percebe que eu tinha um número irracional aqui no começo. Agora eu tenho um número que é racional. Então, eu racionalizei o meu denominador, certo? Só que aqui eu tenho 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu posso... 2 dividido por 2 dá 1. Eu posso cancelar aqui, ó. E aí a minha resposta final fica só raiz de 2, certo? Então, se você pegar a calculadora e digitar 2 dividido por raiz de 2, vai dar um valor. Se você pegar a calculadora, digitar a raiz de 2 e apertar o igual, vai dar o mesmo valor. Então, isso é racionalizar, certo? Não precisa assumir a parte de baixo que nem essa aqui. Basta tornar um número racional. Tranquilo? Vamos ver um outro exemplo aqui. Ó. 4 raiz de 5. Então, ó, mesma coisa, uma raiz quadrada. Como é que vai ser o meu fator racionalizante? Ó? Então, como aqui é uma raiz de 5, então repete aqui, ó, e o que eu coloquei embaixo, eu coloco em cima, certo? Agora eu faço a multiplicação, ó, esse vezes esse, certo? E esse vezes esse. Olha o que vai acontecer, ó. 4 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 5 ao quadrado. Como a raiz é quadrada, então eu posso anular. Então vai ficar 4 raiz de 5 sobre 5. Nesse caso, eu não consigo simplificar o 4 com 5, então a resposta final é essa mesmo. Dentro da raiz, eu não mexo. Tranquilo? Então esse ó, é o nosso primeiro caso de racionalização que envolve raiz quadrada, certo? Então, é bem simplesinho, depois os outros vão ficando um pouco mais complicado, mas também é tranquilo aí para a gente entender, certo? Assiste a aula quantas vezes você precisar para que você entenda. E qualquer dúvida que você tiver, coloca aí nos comentários. Beleza? Então, essa aula também está encerrada. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like aí, compartilhar com seus amigos. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Beleza? Você me ajuda e eu te ajudo daqui. Certinho? Então, até a próxima aula e fui! Tchau, tchau!